Não perca mais um conteúdo inédito aqui do Festival Pixel Show. Então, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando. Hoje eu vou mostrar uma dinâmica para vocês aqui, um pouquinho de desenho em post-it, um pouquinho de ilustração. Então, durante algum tempo aí da minha vida eu trabalhei muito com ilustração em jornais e revistas, né? E sempre trabalhei com papel, com desenho, mais sempre voltado para a área de caricatura, cartoon e charge. E aí, de uns tempos para cá, né, eu passei numa dinâmica com os meus filhos, na brincadeira do dia a dia, a desenhar um pouquinho mais com post-it, compor umas histórias, compor algumas ilustrações. E isso acabou virando um trabalho do dia a dia, né? Então, a ideia hoje é tentar juntar, já que a gente traz um pouquinho daquelas oficinas anteriores, né, que era de desenhar com post-it e depois a gente compor algumas ilustrações. Então agora misturar os dois mundos que eu gosto muito, que é caricatura, né? Mas também usar um pouco das cores de post-it, o que a gente tem de diferente para se trabalhar, para compor uma imagem, que nem sempre a gente tem um papel branco, né? Que é o habitual para a gente jogar cor, mas dá para a gente fazer também de um jeito diferente, que é montar já um fundo e jogar as cores em cima e começar a trabalhar de uma maneira diferente. Então, hoje eu preparei aqui uma mini oficina, um desenho que a gente parte de uma caricatura em si, e aí a gente vai compondo os post-its antes da finalização, para a gente já jogar e trabalhar dentro das cores e aproveitar um pouquinho dentro de cada cor o que a gente pode desenhar e fazer de diferente, tá bom? E aí para isso, o que eu pensei, né? A camisa já fala por si, né? Então, eu adoro Van Gogh. Então, na escola de artes, quando eu estudava, tinha uma parte que era um dos pintores favoritos que eu tenho, né? É o que eu carrego e gosto muito de estudar, apesar de não ter seguido as influências dele, né? Então, o desenho em si não fazia tão parte nem na parte de técnica. Mas como pintura, como obra, é alguém que eu admiro bastante. Então, para isso, o que eu acabei pensando aqui? Para a gente fazer uma dinâmica diferente e aí utilizar uma caricatura do Van Gogh com algum autorretrato famoso. Ele fez alguns famosos aí ao longo da sua vida, para a gente poder se divertir um pouquinho com uma caricatura que é algo um pouquinho diferente, mas também levar a como a gente pode compor as cores e tudo mais, né? Então, para isso, o que eu vou fazer, gente? Vou mostrar para vocês aqui, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, o que eu vou aproveitar e fazer? Eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho da caricatura de um autorretrato dele famoso para o lado da caricatura. E aí, caricatura é uma coisa que muita gente gosta, muita gente sabe. Eu acho que hoje em dia a gente tem também a arte digital que evoluiu muito nesse campo, mas eu ainda sou aquele caricaturista old school de papel, de caneta, de lápis, né? Então eu gosto de fazer à mão. Então, se a gente pegar aqui inicialmente, como é que a gente faz, né? Uma caricatura, um cartoon? A gente pega algumas características marcantes das pessoas, né? Às vezes um olhar, às vezes um jeito de pentear o cabelo que a pessoa tem que é muito característico, né? Se tem uma barba ou não. Quando a gente vai para uma área mais de sátira, né, às vezes a altura, o que a pessoa pode, que é marcante. Então, às vezes o desenho em si, a tradução daquela caricatura, de lembrar uma pessoa, um personagem, não passa só pelas linhas do rosto, mas passa também por algumas coisas, uma característica, uma camiseta, enfim, algo que a pessoa faça por uma profissão ou por aquilo que ela é reconhecida. E a ideia é a gente trazer então o autorretrato porque ele é bem famoso. Então, uma caricatura é uma coisa mais simples de se fazer no dia a dia, que você pega, que é a linha dos olhos, do nariz e boca. Por que a gente tem que ter isso? Inicialmente, se você tem que ter parâmetros para se desenhar. Se a gente olha lá para o Van Gogh, ele mudou um pouquinho essa fase dele ao longo da vida. Então, a gente começa pelos olhos. Eu normalmente começo pelos olhos, né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu vou puxar um pouquinho. Mas depois eu mostro de novo depois como é que fica o antes e o depois. Então, eu rabisco bastante. E para mim aqui não é uma parte que vai me preocupar muito, porque o papel que eu vou utilizar nesse primeiro momento não é necessariamente o papel que eu vou utilizar para fazer o desenho. Eu posso colar por cima, eu já fiz isso algumas vezes, já que eu quero trabalhar cor. Eu não quero usar só o papel branco ou o papel claro, tá? E ele sempre teve muitas características, como por exemplo a barba ruiva, né? Ele virou um desenho, como aqui na camiseta, alguma coisa mais nesse sentido. Como eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer, eu já vou puxar aqui para a gente deixar o rascunho dele pronto e a gente começar a fazer o nosso desenho. Então, ele era um cara que tinha aqui, ó,
normalmente a barba cerrada, tal, vou deixar marcado aqui, mas ele tinha um olhar muito característico, um olhar um pouquinho mais fechado, principalmente nesses quadros que ele tem aqui, né? Esse aqui é um dos meus preferidos, então eu peguei esse aqui para fazer. A elipse em si, fazer o desenho, ele é mais rápido. É lógico que a gente não vai perder tanto tempo aqui, porque a ideia é a gente, né, e aí em 30 minutos, 35 minutos, a gente fazer um desenho que possa lembrar, mas que a gente possa utilizar as cores. Então, se eu pego lá um desenho do zero, faço a primeira parte da elipse, falar, putz, lembra ele, né? Porque às vezes a gente não acerta a mão logo de cara, né? Poxa, lembra. Então, dever de casa feito, a gente pega lá o desenho e vai, pelo menos, dando uma finalizada rápida, para que eu possa ter uma base do que eu vou desenhar depois, tá? Lembrando, se você vai jogar, para quem trabalha com aquarela, para quem trabalha com outras lápis de cor, que faz acabamento na mão, né, com tinta, normalmente você não vai, talvez, borrar tanto o desenho ou marcar tanto o papel, porque fica difícil de tirar, dependendo da técnica que você vai colocar. Mas nesse caso, como eu não pretendo utilizar essa folha ou esse desenho aqui como base, né, como a arte final, para mim eu posso me dar o luxo aqui de, pelo menos nesse momento, eu errar um pouquinho, ou eu passar dos limites do papel aqui para não apagar, porque depois, naturalmente, eu vou acabar colando o post-it aqui para utilizar o desenho da melhor forma possível e fazer uma caricatura utilizando as notas, tá? Então, poxa, como é que o cara era, né? Pelo menos assim, sempre nos desenhos ele era um cara sério, nos autorretratos dele ele era um cara sério, e ele foi fazendo essa evolução aí das pinturas ao longo da vida. Então, o que eu não poderia deixar de fazer dele? Fazer uma expressão um pouco mais fechada. Ele usa uma técnica que é muito particular, que é uma coisa dele, que ele desenvolveu, e que é característica de qualquer pintura, que eu não vou replicar, eu vou fazer o meu desenho. Então, lembrando que eu vou fazer a caricatura a partir de algo que ele já tem, né? Eu não vou recriar um desenho dele do zero e nem fazer esse desenho aqui trabalhando algo que seja no caráter de uma cópia. Eu vou fazer um desenho inspirado nele, até porque as cores não vão bater 100%, porque a gente vai usar coisas distintas para se fazer. Uma vez que a gente faz o desenho, pessoal, qual é a ideia? Quando a gente fala de desenhar, de ter uma ilustração mais pautada com post-it. Poxa, Fernando, eu posso, no dia a dia, pegar esse desenho e trabalhar ele direto no post-it? Poxa, se fosse uma oficina aqui que a gente tivesse 2 horas disponíveis, 1h30 disponível, né? Eu acho que para um vídeo vai ficar cansativo. Sim, você pode trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque eu normalmente faço assim, eu faço um rascunhão e aí eu já sigo para desenhar no papel que eu vou dar o acabamento. Mas se a gente pensar que é para ser de uma maneira mais acelerada, para a gente entender como é que faz a composição, talvez dessa maneira a gente consiga, pelo menos nesse momento, passar uma ideia melhor do que pode ser feito e utilizando as técnicas aí que cada um tem. Poxa, mas Fer, eu não sei fazer o desenho, eu não gosto de caricatura, né? Não é a minha praia. Não gosto de caricatura, mas tem a ilustração. Você pode fazer um desenho, você pode fazer um personagem de desenho animado, você pode fazer uma ilustração da sua cabeça. A ideia é como a gente constrói uma ilustração a partir de alguma coisa. Eu estou pegando um pintor que, para mim, é alguém que eu gosto do trabalho, gosto da história, para replicar para vocês. Mas se você tem uma ideia na cabeça, um desenho que você queira replicar, os princípios vão ser os mesmos, né? Talvez a paciência de construir as cores antes, porque quando a gente faz o desenho, me dá o quê? Primeiro, se eu estou dentro ou fora daquilo que eu preciso aqui com o desenho, né? Então, poxa, eu sei que eu preciso acertar um pouquinho a maçã do rosto, eu sei que eu preciso deixar esse olho um pouquinho menor aqui e trazer aqui a expressão facial dele para cá. Eu sei que eu posso compor esse desenho de uma maneira que vai ficar mais agradável. Mas feito isso, se eu tenho o desenho na cabeça, e eu sei que vocês estão vendo um monte de rabisco, mas não se assustem, tá? A ideia de um desenho desse é realmente a gente rabiscar bastante, para você ter certeza do que a gente vai fazer. Então, fiz o desenho, já tenho ideia das linhas principais que eu vou seguir, eu vou traçar o plano que eu vou fazer. Poxa, peraí. Qual é o plano? O plano é, quando a gente vai fazer um desenho, normalmente você vai pautar pelas cores do que você vai utilizar, daquilo que você vai eventualmente tratar. Se a gente tem uma oficina que você pode já pegar papel pronto, né?
Então, você tem muitas folhas hoje em dia que são coloridas, que você pode trabalhar, né? Você pode começar num papel mais escuro e ir trazendo ele para uma cor mais positiva ali, né? Trazendo para o claro, e aí você vai ter as suas dificuldades de trabalhar de trás para frente, né? Que normalmente a gente começa clareando um desenho e vai escurecendo e dando luz e sombra, né? Ou você pode pegar um recorte de papel, fazer de uma maneira um pouco mais distinta. Se a gente tem a oportunidade de trabalhar, o ideal é você já começar da fase, poxa, fiz o rascunho, quero desenhar. Daqui, qual é o ponto de composição? A gente tem dos dois lados aqui, eu sei que tem bastante cor aqui, não sei se a câmera pega, mas eu vou virar para vocês aqui. Ó. A gente tem quase uma boa variedade de cores aqui, a gente tem uma escala de cores legais, aqui também tem. E normalmente eu uso muitas cores para compor. A primeira coisa que eu preciso fazer acho que falar para essa câmera que fica melhor. Aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu pego um desenho hoje que predominantemente eu tenho, né, um azul esverdeado, tenho laranja, eu tenho uma cor mais escura aqui que está pautada muito próximo do marrom e algumas variações, e eu não vou ter, eu acho que um post-it marrom, mas eu tenho cores próximas. Para o tom de pele, a gente vai chegar em algo que se assemelhe. Então, normalmente, pegando das cores que eu tenho para cá ou para cá, eu já escolhi algumas no meio aqui, antes de começar a oficina, que eu vou trabalhar melhor. Então, por quê? Porque aí eu vou compor e depois eu volto com as cores, jogando a caneta, jogando o que eu vou colocar de tinta, para que eu possa efetivamente trabalhar de uma maneira diferente e aí dando a carinha de cada um. Então, se eu pensar no fundo, poxa, eu acho que uma cor que vai ficar legal, que é próxima, mas não é igual, é o verde. Então, eu vou fazer uma parte aqui e depois eu vou mostrar para vocês pronto, porque eu já fiz essa composição para a gente ganhar um pouquinho de tempo e não ficar tão maçante para quem está assistindo ver colagem por colagem. Mas qual é a ideia? Primeiro, eu estudar a cor. Se eu estudo a cor e está batendo com aquela ideia minha inicial de criação, eu já tenho um primeiro passo dado. Poxa, tons de pele, né? Tons de pele não tem muito segredo, às vezes você tem que jogar ou lápis de cor, ou você vai ter que trabalhar muito forte essa questão de jogar um acabamento, ou a gente pode pegar alguns papéis que cheguem mais próximo daquela tonalidade. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um post-it também que tem uma cor parecida. Acho que a hora que a gente jogar um pouquinho de tinta aqui vai dar certo, né? Lembrando que para vocês, ó, o desenho eu tinha pensado, tá? Mas o acabamento não, a gente vai fazer junto, então a divisão de risco aí vai ser nossa. Né? A pele tem um tom parecido com aquilo que ele já vai fazer, e eu preciso chegar nessa parte final aqui, que é a roupa dele, que é um tom mais escuro. Então, qual é a ideia? Eu vou usar um roxo, um lilás, porque aí depois eu posso colocar o azul por cima e eu acho que vai dar certo. Então, poxa, Fernando, você pensa dessa maneira? Penso. Eu penso na cor que eu vou usar para poder compor o desenho que eu vou fazer final. Normalmente, como é que a gente faz, né? Como é que eu faço? Uma vez que eu tenho o rascunho, eu vou pegar esse desenho e vou passar para cá, ó. Eu já fiz a primeira parte. Então, feita a primeira parte aqui, deixa eu puxar de volta para ficar mais fácil para todo mundo. Feita a primeira parte de você estudar quais são as cores que você vai utilizar, qual é a parte mais demorada na história toda? É como você vai compor a imagem. Então, eu já imaginava que eu fosse fazer o rosto no meio da folha, eu já imaginava que eu fosse fazer a caricatura do Van Gogh utilizando o roxo, então eu ganhei tempo aqui pra gente, né? E montei já o quadro de cores da onde eu vou desenhar, né? Da onde eu vou compor esse desenho. Por que eu já colei ele bonitinho aqui antes? Porque esse processo, ele talvez seja o processo que você mais demore tempo, porque tem que ser simétrico? Não. Tem que ser organizadinho do lado do outro? Não. Tem desenhos que normalmente você pode utilizar só um post-it, utilizar a folha, você pode utilizar só por um recado, você pode utilizar de maneiras espaçadas, né? Mas para esse caso aqui, eu escolhi deixar ele bonitinho, então você trabalhar melhor essa organização, às vezes demora mais tempo do que necessariamente você fazer o desenho. Às vezes você já tem o desenho na sua cabeça, fica mais fácil. Então, poxa, tirei lá, eu tenho o desenho, então deixa eu dar uma reforçada no desenho e começar ele do zero, porque eu vou precisar dele aqui. E uma vez que eu vou trabalhar o desenho aqui eu preciso ser muito sutil. Por quê? Porque esse papel, né, ele não vai aceitar que você faça uma marcação muito profunda, uma marcação muito aprofundada, para depois você apagar. Aí a gente vai ter problema, porque aí o papel fica, né, acaba machucando ali o papel, ele vai ficar com algumas marcas de lápis. Alguns desenhos, se você
notar, até você pode carregar um pouquinho desse lápis, vai ficar o histórico daquilo que você fez lá, não tem problema nenhum. Isso vai de cada um de vocês. Eu, particularmente, prefiro, quando não é aquarela, quando eu não faço nenhum tipo de aquarela, eu procuro sempre não deixar tão à mostra o lápis ali, a parte do grafite que eu fiz antes. Então, eu vou ter aqui já um esboço do Van Gogh, da caricatura dele, né, para que eu possa começar a fazer. Então, uma vez feito isso, o que a gente precisa saber? Né? E aí é algo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. O papel, normalmente, quando a gente prepara para tinta, ele tem lá um percentual de algodão, ele tem alguns fatores que você pode colocar, desde a aquarela, a tinta acrílica, você vai ter um relevo diferente para pastel, para lápis de cor. O post-it, ele inicialmente, ele não, né, a gente pode fazer um post-it art, mas ele não vai ter a mesma aceitação para uma tinta, ele não, né, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O porquê desse cuidado? Porque se a gente pega, né, por exemplo, uma caneta e trabalha em cima e repassa o desenho muitas vezes, em alguns momentos você vai conseguir naturalmente ter sucesso. Mas se você volta aqui, a chance desse papel começar a rasgar, ela é muito grande. Às vezes não vai nem transpassar, que eu acho que não é o caso, ó. Mas ele vai começar a rasgar e aí você começa a perder o controle do papel, você pode danificar o seu desenho. Então, aqui a gente toma uma decisão que é ter já o desenho mais definido e você já ter um pouco mais de escolha do acabamento. Ah, vou passar um lápis de cor. Pode? Pode. Talvez você tenha que desgastar um pouco mais o lápis para poder chegar no efeito desejado. Eu aqui escolhi a ideia de trabalhar com Posca e Molotov. Vou fazer um mix das canetinhas, dos marcadores aqui, né? Porque a galera de Molotov não gosta, quando a gente fala que é canetinha, são marcadores. Então, eu vou fazer uma junção para que a gente ganhe não só tempo, mas também que mexa com um pouquinho das técnicas. Então, o que eu gosto muito de fazer? Normalmente, eu já trabalho a parte de marcação do meu desenho. Eu vou passar numa primeira aqui, eu sei que depois eu vou ter a chance de voltar no desenho, tá? Então, lembrando que eu vou conseguir fazer o desenho agora e depois eu vou voltar jogando cores no meio do caminho. Então, algumas coisas aqui eu já posso fazer. E outras eu vou fazer no meio do caminho para a gente conseguir fazer com que ele fique junto o desenho total da caricatura. Algumas coisas eu vou poder trabalhar até já fazendo aqui linha de profundidade ou trazendo para uma caricatura. Mas como post-it são folhas coladas, qual é o segredo do negócio? Eu não posso ficar indo e voltando com a caneta, porque eu tenho colas, eu tenho a parte que não é tão fácil num papel aqui no dia a dia. Então aqui é um ponto de cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter um pouquinho mais de paciência? Tem. Porque uma vez que você morde o papel ali e ele não passa, automaticamente você vai ter que voltar ou você vai estragar o desenho. Como toda a pintura dele, ele usava muita batida aqui, eu vou manter o mais próximo possível para que eu possa fazer o desenho pegando algumas expressões dele. E aí a gente volta fazendo o acabamento. Ó, aqui é um exemplo, tá vendo? Eu não posso simplesmente subir e descer a caneta, eu tenho que escolher um lado e fazer. Ah, mas se eu passar direto, eu corro o risco de estragar o papel, ou morder, ou deixar desencaixado o desenho. E a minha ideia nesse momento aqui não é fazer isso, né? A gente sabe que ele tem lá a famosa barba e o bigode ruivo, a gente vai deixar isso pronto aqui, eu não vou nem mexer agora, mas ó, aqui é outro esquema, ó. Sempre devagar. Por que desse cuidado? Porque quando a gente mexe na ilustração final, por mais que eu esteja ganhando tempo com a cor, embaixo a cor base, eu também vou ter que me preocupar no meio do caminho em como achar uma maneira de equalizar esse desenho aqui, para que ele não fique também só com uma cor batida. E aí para isso eu vou entrar com outras cores aqui no meio do caminho para a gente conseguir chegar no efeito desejado. Poxa, ele tinha aqui, então vamos para a orelha. Eu consigo fazer aqui também rápido o cabelo, vou deixar a marcação aqui e ele tem uma parte que vai vir mais ou menos daqui, aqui, aqui e aqui, que é a roupa. E vamos deixar a marcação do cabelo. Bom, a primeira parte aqui, ele está feita. Bom, temos luz e sombra? Temos luz e sombra. Mas a parte que eu acho que é mais conhecida do Van Gogh é a famosa
barba ruiva dele. Então, vamos jogar cor. E aqui a gente começa a brincar um pouquinho com as cores. Então, quando a gente fala de trabalhar cor por cor, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente joga uma cor em cima do branco, a ideia é que o laranja é laranja, né? E às vezes no verde, no lilás, a gente não vai ter tanta facilidade assim. Talvez o efeito não apareça de cara. Ah, mas o que você usa para isso? A gente usa cores base, como qualquer outro desenho. A ideia é não ter medo de experimentar. Poxa, mas e se eu errar? Se eu errar essa parte, pelo menos nesse caso, eu consigo apagar, pelo menos cortar ou retirar esse pedacinho de post-it e colar outro. Isso já aconteceu várias vezes. Eu fiz o primeiro Pixel Show que eu participei foi em 2019. E aí eu levei um cachorro, aquele cachorrinho do Toy Story que eu não lembro o nome agora, produção, se vocês lembrarem, por favor, me lembrem. Mas é ele. E eu fiz o cachorrinho usando o post-it como a parte da sanfona, né? E no final roubaram, ou perdi, eu não sei o que aconteceu, a gente perdeu o rabo do cachorro. Se fosse um desenho tradicional, eu teria que fazer outro, mas a gente fez a reposição lá e manteve utilizando nos outros dias de evento. A ideia era construir lá o cachorro, foi passando de mão em mão, alguém na hora que puxou o post-it, o pop-up, acabou sem querer ali, eu acho que caiu ou levaram um pedacinho embora, também só era o rabo, eu não sei o que eles fizeram com isso. E aí as coisas, eu perderia o desenho. Nesse caso eu não perdi. E aí, ó, um exemplo clássico, enquanto eu joguei em cima do papel mais puxado para um tom de pele, mais para o rosa, eu tive um efeito com o amarelo. Agora, aqui, ó, eu começo a fazer um fechamento da barba que é bem diferente. Ó. Ele vai aparecer mais. Ah, isso é um problema? Para mim, não. Se você quiser ter mais controle, você vai ter que carregar mais no laranja lá na frente, na hora do acabamento, para que a gente tenha mais desenhos fechados, né? Para que ele fique mais perto daquilo que eventualmente você queira. Mas eu já vou jogar o amarelo, por quê? Porque senão, se eu não jogar o amarelo, junto com o laranja, a hora que eu colocar aqui para fazer o acabamento da caricatura, eu não vou ter uma cor tão preparada, tão acesa ou tão mais viva como eu gostaria. Então eu vou já trabalhar aqui. Poderia ter começado pelo cabelo, normalmente eu começo pelo cabelo, mas hoje, como a gente vai quebrando protocolos aqui, a gente já vai fazendo da barba para baixo. Eu preciso que seque também, né? Diferente de um papel que às vezes tem mais algodão, um papel que está acostumado a receber tinta, que é feito para isso, às vezes a secagem é mais rápida. Por mais que Posca seque rápido, às vezes você pode ter alguns borrões, ou até mesmo quando você bate a mão em cima do desenho. Então, o que eu acabo fazendo? Rascunho de leve, como vocês viram de grafite, faço o desenho normalmente da esquerda para a direita, para a tinta ir secando para cá e eu vou desenhando, e aí vou deixando, então sempre trabalho de cima para baixo, de uma maneira que a minha mão não fique passando por cima do desenho. São dois problemas. Num papel normal, você já tem o borrão que vai ficar na mão suja, aquela mão toda marcada de tinta. No post-it, se você passa a mão aqui, ó, e você erguer uma orelhinha no papel, você já tem um pouquinho mais de problema. E a ideia é que, né, a gente permaneça, porque a tinta em si já vai fazer com que o desenho já tenha uma sobrecarga de tinta que o papel já ondule um pouquinho, tá? Feito com amarelo, o que a gente tem a oportunidade? A gente tem a oportunidade de jogar o laranja. Ah, mas vai vermelho também? Em algum momento, com certeza. Mas, ó, aqui a gente começa a dar um acabamento. E aí, tem certo e errado? Poxa, tem o nível de detalhe que você tem, que você quer dar. Eu conheço artistas que conseguem fazer uma caricatura com 2 riscos e tem pessoas, outros artistas e outros caricaturistas, chargistas, que têm um domínio absurdo de técnica para fazer, que parece que a caricatura vai sair do papel, né? Mas a ideia de hoje não é nem a gente falar tanto sobre técnica, é a gente falar sobre como a gente consegue utilizar a cor e compor uma imagem ou um desenho, algo que te agrade, dentro de um post-it que você pode ter em casa. Às vezes você não precisa do papel, você só precisa da iniciativa de começar a desenhar e fazer algo diferente. Dá para fazer. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue tirar dentro de qualquer tipo de papel. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu sempre tenho post-it na mochila, né? Não é só porque eu estou desenhando com post-it aqui, mas é porque eu tenho sempre. E aí os meus filhos adoram fazer desenhos diferentes. Eu tenho em casa hoje, no quarto do meu filhote, um painel de post-it de desenhos que ele vai fazendo ao longo do dia. Por quê? Ele adora, ele constrói personagens diferentes e aí vai ficando todo coloridinho, vai virando um painel. Então,
Daqui saem outras ideias que você pode compor, não só um desenho usando cores diferentes, mas como você pode compor personagens. Poxa, o meu filhote gosta muito de Mario Bros. Putz, Mario Bros é vermelho, dá para usar o papel vermelho. O Luigi azul. E aí você vai compondo as imagens de uma maneira que você pode deixar diferente a brincadeira no dia a dia. E aí errou, poxa, legal, só puxa ali, começa de novo também. A brincadeira não precisa parar porque acabou o papel. Mas vou começar aqui a fazer pelo menos a barba, para vocês terem uma ideia de como vai ficando. E aí a gente começa a ter também os primeiros indícios de que você não pode errar na hora de passar por cima do papel. Eu passei para cá, ele levanta a pontinha, depois eu não posso mais retornar ao status anterior aqui, porque senão eu vou prejudicar o desenho. Ah, mas precisa ser milimetricamente perfeito, Fernando? Não, do jeito que você gosta de fazer. A ideia é que seja um passatempo, algo que seja agradável, né? Se ficar bacana, tudo, depois você mostra pra galera lá e o pessoal naturalmente vai curtir. Mas a ideia aqui é a gente utilizar... E aí, a barba é chata de fazer? Pô, a barba é chata de fazer. Se você quer fazer direito, você tem que fazer. Eu não sei o que dá mais trabalho. Cuidar de ter uma barba de verdade ou fazer a barba num desenho. Como vocês podem notar, eu não tenho barba. Talvez se eu deixar crescer durante 23 anos, eu tenha alguma coisa, mas muito provavelmente eu vou fracassar nesse processo aí. Então, é um processo, tá? Linha por linha. Se quiser dar movimento, tem que fazer a linha de cada um. E aí tem que ter a paciência. Ah, mas a gente gasta muito tempo aqui? O tempo que a gente gastar aqui, a gente recupera no cabelo. Tá? Ele era barbudo, então vamos fazer lá a barba dele cerrada. Vamos tentar pegar pelo menos o histórico aqui para a gente não deixar perder. Ó. Ele tinha. Segurar o papel, porque se você quer ter o desenho ali, ó, bonitinho, você vai ter que, em alguns momentos, fazer o meio de campo aqui e vai fazendo. Como no meu caso, estou levando para a caricatura, eu posso, obviamente, deixar aqui as cores mais empregadas aqui no final e também deixar para trabalhar no finalzinho aqui o acabamento. A gente joga outras cores para compor aqui e chegar mais rápido na barba ruiva. Até porque a gente vai ter que jogar vermelho aqui, vai jogar um pouquinho de umas outras cores aqui, talvez de marrom, para que a gente puxe aqui a noção de profundidade. Mas a ideia aqui é começar a mostrar para vocês o seguinte: poxa, temos uma parte do desenho pronto, e aí, quando a gente começa a colocar tinta, o que começa a acontecer? Ele vai erguendo um pouquinho a ponta do desenho. Ah, é natural fazer isso? É natural. Porque o papel vai absorvendo a tinta e a gente vai tendo uns pequenos probleminhas aqui. Mas a gente vai corrigindo no meio do caminho, tá? Feita essa primeira parte, o que eu costumo fazer? Pensar em como a gente vai trabalhar o desenho do meio para o final, imaginando aqui o quanto de tempo eu quero aplicar. Então, poxa, se eu tivesse aqui um tempo para fazer o desenho, normalmente eu gastaria muito mais tempo para fazer a barba, eu gastaria muito mais tempo para dar o acabamento. Se a gente vai passar a fazer algo mais rápido, o ideal é que você também já pense aí em como você quer fazer essa finalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente começa a fazer o desenho, ele fica mega elaborado. Você já deve ter sofrido com isso. Aí, mega elaborado, você começa a desenhar, você vai perdendo a paciência, aí vai destoando, né? Aí você começou a fazer um negócio super legal e no final dá para ver nitidamente que a gente não tinha mais paciência para fazer o desenho. Isso acontece muito com criança, né? Começa o desenho, tá tudo bonitinho e do meio para o final a gente começa a ver que, de alguma maneira, as coisas foram perdendo um pouquinho a mão. Eu falo isso por experiência própria. Então, o segredo é você falar, putz, se eu vou começar dessa maneira, o ideal é que você tenha um tempo recorrente ali, um tempo já separado ou para e volta depois, para que você continue. Então, feita a primeira parte aqui, estamos bem até, vamos passar para a segunda. Então, eu vou fazer cabelo e barba primeiro, porque me ajuda a chegar mais rápido numa grande questão, que é o quanto eu vou ter de profundidade para trabalhar. Então, quanto mais a gente vai pegando aqui, a gente vai trabalhando. Então, eu sei que aqui eu vou ter um pouco, eu tenho aqui, e isso vai me ajudar a ganhar tempo e profundidade para jogar as cores. Então, se eu não jogar essa cor,
automaticamente eu vou ter que escurecer demais e eu não quero isso. Então eu quero que ele mantenha o mesmo padrão. Então, feito isso, vamos para as cores. Poxa, era ruivo, mas o cabelo ele destoava um pouquinho, mas eu vou jogar um pouco de laranja, até porque ele era ruivo, né? Ele deve ter usado uma luz e sombra diferente no dia lá, mas enfim, como ele não, né? Como é inspirado, eu vou usar já o desenho aqui para dar um pouco de profundidade. Pronto. E aí, lembrando daquilo que eu disse, se você não para e não pega devagar aqui no post-it, automaticamente o papel acaba mordendo, né? Então, ó, tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu vou jogar um pouquinho de cor aqui para que a gente tenha a parte mais escura no final, porque vai precisar, mas eu não quero perder também essa parte do cabelo dele. Pronto. E aí a gente vai entrar na finalização do desenho em si e trabalhar o fundo, né? Como essa parte dá mais trabalho e ela é mais demorada, automaticamente é uma parte mais pesada também do desenho, mais maçante, que você tem que ter um pouquinho mais de concentração. No meu caso, eu começo a fazer aqui porque depois eu vou ter que voltar com outras cores, então, já que eu tô com a canetinha laranja, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, já tinha o desenho na minha cabeça, faz. O que eu tô passando, vocês vão passar, tá? Se não for com cuidado, automaticamente morde mesmo o papel. Então, o discurso inicial, ele é verídico na hora que você chega. Muita gente deve ter visto no começo, falando, poxa, mas ele não tá errando aqui, não tá pegando no papel, mas isso vai acontecer, tá? Se não acontecer, é porque você não tá fazendo um desenho no post-it. Porque se tiver colado vários desenhos aqui, automaticamente você vai ter esse viés aqui, esse ponto de cuidado para tomar. Poxa, fiz o cabelo, já fiz aqui um pouquinho da sobrancelha dele. Agora vamos começar a jogar luz e sombra no cabelo dele. Bom, o que nós temos aqui? Vamos lá. Tem bastante luz e sombra. Então, o ideal é a gente já começar a jogar um pouquinho mais de cor. Pronto. Cores, cores. Eu sei que vocês não estão vendo aí de onde saem as canetas, mas elas existem, tá, gente? Então, a gente vai jogar um pouquinho mais de cor aqui para tentar chegar mais rapidinho no que a gente precisa. Então, vamos lá. Como algumas são mais fininhas aqui, a gente vai sofrer um pouquinho mais com o acabamento. Mas, enfim, a gente chega lá. E depois a gente tem o branco para voltar também e tem o preto, né? Então, vamos começar a fazer o fechamento do desenho aqui para a gente fazer como precisa. Uma dica legal. Se você não sabe por onde começar o seu desenho, né? Assim, se é uma pessoa, né? É legal você começar por olhos, nariz, que você já tem uma dimensão legal. Faz lá o famoso círculo, tá? O círculo do início. Começou pelo círculo ali, acerta a linha dos olhos, depois a linha da boca. Normalmente entre, né, os olhos e a linha da boca tem a orelha, então você já sabe mais ou menos aonde vai ser a simetria. E aí você quer fazer a caricatura, naturalmente quando você começa a colocar esses parâmetros, você já sabe o que você vai utilizar para pegar de perfil, de característica de cada pessoa, tá? Então, feito aqui, a gente tem mais uma parte. Pronto. A gente começa a escurecer o desenho. Como a gente tinha. Mas vai aparecer a cor. Eu, honestamente, não me importo quando aparece a cor de fundo do desenho, tá? Isso até me ajuda, porque como a gente trabalha cores diferentes, para mim é legal, eu gosto, não acho que fica ruim não o efeito final do desenho, mesmo sabendo que tem cores diferentes ali. O que eu não gosto é quando a gente deixa pela metade ou acaba mudando a técnica no meio, mas nesse caso aqui, eu acho que está sob controle, então a gente vai conseguir fazer o desenho respeitando ali as cores. E aí, em muitos momentos, vocês vão mudar a abordagem aqui, ó, tá vendo? Eu comecei de lá para cá, mas eu não vou conseguir segurar, porque senão eu vou bater no encaixe do papel e aí eu vou começar a danificar o papel. Eu também não volto muitas vezes no mesmo lugar, porque senão o papel começa também a
absorver muita tinta e ele vai ficando um pouquinho mais danificado. São pequenos cuidados que a gente tem que tomar. Mas porque senão, se você não começa por esses pequenos cuidados, no final você acaba talvez até estragando um pouquinho o desenho ou não saindo do jeito que vocês tinham imaginado. Mas aqui, ó, eu vou bater muito de frente com o papel, mas ok, era uma parte que a gente já sabia que ia acontecer. E vamos lá. Ponto importante do acabamento é ter paciência. Não adianta. Não existe uma maneira mais simples de falar para vocês o seguinte: se não tiver paciência, a gente não vai conseguir. Por mais que seja difícil fazer cabelo, a gente ainda vai colocar um brilho aqui. É uma questão de paciência, porque a gente precisa trabalhar o desenho como um todo. Vai acontecer essas falhas, o post-it vai ter o encaixe dele, então naturalmente a gente vai ter que ir passando um por um. Poderia ter pego um personagem menos cabeludo, mas enfim, eu escolhi esse, então vamos fazer o cabelo dele bonitinho, para não ter problema. Vamos lá. Algumas coisas vão ficar na própria imagem, e aí a gente vai corrigindo lá na frente. Pronto, uma boa parte está feita. Vamos ao lance da profundidade. A gente tem bastante cor que a gente consegue utilizar, né? Então, dentre elas, começar a dar profundidade para algumas coisas que a gente tem aqui, ó. E aí, cor sobre cor. Se eu faço antes, o que vai acontecer? Eu vou fazer, vai aparecer, obviamente, mas talvez com o papel molhado ele não vai aparecer tanto o efeito que eu gostaria. Eu queria aqui dar o volume, separar um pouquinho o bigode da barba. Então, para fazer isso, eu precisava que secasse antes. Então, a ideia vai sendo construída, que aí sai de lá, deixa secar, aí você volta para cá. Porque a hora que chegar no rosto, na outra parte, a gente vai ganhando tempo e trabalha o fundo. Então, aqui é uma parte que requer um pouquinho mais de cuidado. E aí, nas bases, onde a gente sabe que vai ter sombra, a gente vai escurecer e já deixar pronto. Em outras partes aqui, eu naturalmente já vou deixar pronto para a próxima gama de cor que eu vou colocar. São muitas cores, mas ao mesmo tempo, para chegar no efeito que a gente precisa, vai ser necessário. Então, não vai ser tudo em todos os lugares, mas aí a gente vai passando aqui uma e vai voltar ainda, vai passar ainda em alguns momentos aqui, para que a gente consiga chegar no efeito aqui que precisa. Aí a gente começa a dar a nossa carinha aqui pro negócio. Feita a primeira parte, acabou? Não. Já vamos deixar pronto a profundidade aqui, talvez, do bigode. Pronto. Feita essa parte, vamos começar a voltar no acabamento. Então, um desenho como esse aqui, a gente costuma tentar não errar, obviamente, na hora que a gente grava, porque aí a gente pode pôr tudo a perder. Mas qual é a ideia principal depois de começar o acabamento? É ver aonde eu vou fazendo o fechamento, né, aonde eu vou já escurecendo o rosto, aonde eu vou dar profundidade, justamente para começar a casar com o desenho que eu coloquei aqui, né? Então, tem algumas coisas que você vai passando, ó, e a hora que seca você vai apagando, mas a ideia é o quê? Dar a profundidade que você precisava no desenho, né? Então, vou partir para a parte, né, para o eixo final dele aqui, que é começar a dar a carinha de cada um para a gente chegar no final da história. Então, aí começa a fazer não só a cor final, mas porque vai ter que secar, e aí eu vou voltar para escurecer. E assim sucessivamente até o final. É um trabalho que normalmente requer um pouquinho mais de paciência
nessa fase, porque se você não tem a paciência de secar a tinta, você vai ter que ir migrando de um lado para o outro até a tinta secar para você não estragar o desenho, né? Então, aí você começa a fechar cada parte do desenho aonde eu quero colocar a cor. Se a gente for trabalhando pontos distintos, naturalmente, até o final aqui a gente consegue entregar o desenho com o final dele é relativamente legal e com as profundidades que a gente precisa. Então, feito aqui a primeira parte, vamos começar a escurecer essa roupa. Né? Tem duas cores principais aqui, a gente tem o azul e a gente tem o marrom. Como o desenho é baseado, eu não vou me preocupar muito em fazer igual ou idêntico, tá? A ideia é que seja parecido. Então, como a inspiração é no quadro, eu vou utilizar uma parte que nos cabe aqui, que é a gente fazer próximo ao efeito. E aí, mantendo o efeito, a gente naturalmente tem as outras cores. Se estiver atrapalhando depois a parte final, deixa a tinta secar para não causar nenhum tipo de problema e aí retorna no final, porque senão você vai secar a tinta e vai acabar estragando o desenho. Como a roupa dele é mais escura e eu não usei o papel que era daquela cor, então agora eu volto com outras cores aqui para tentar chegar. Lembrando que ali vai ter laranja ainda, ali tem várias outras cores. Mas, Fernando, você não vai colocar muita tinta aí? Não, vou tentar não colocar muita tinta aqui, até porque eu quero que fique um pedaço do post-it aparecendo. Eu não quero perder também a parte legal, que é da caricatura, da gente fazer algo inspirado e não algo idêntico. Pronto. E aqui vai secar e a gente vai voltar aqui de novo e vai fazer mais uma mão. O segredo é só não parar o desenho aqui na metade e ir dando as proporções para que cada um possa ir secando. Bom, fiz a primeira parte. Vamos lá. Agora é a parte de começar a finalizar e a fazer com a cara mais do que o desenho precisa, né? Então, temos aqui... vou precisar dessa e vou precisar dessa. Pronto. O desenho em si, ele tem as suas características, né? Então, vamos deixar algumas características do desenho e outras a gente não vai mexer. Eu não vou colorir o desenho inteiro. Então, eu vou colorir algumas partes, vou dar luz e sombra e aí vou fazendo a outra parte. Como é mais fácil clarear do que escurecer o desenho, já que a hora que eu colocar a cor eu não vou poder voltar, eu prefiro sempre começar para cá. E aí, a chance de eu cometer aqui algum equívoco, eu consigo retornar e consigo deixar também o desenho pronto, né? Então, tá feito aqui, ainda vai faltar algumas cores aqui no meio do caminho, mas a gente já começa, no meu caso aqui, a fazer uma parte do que eu queria do desenho, que era trazer também um pouco da cor, tudo que ele fazia, né? Então, é uma inspiração, já que a inspiração a gente faz o mais próximo possível também do que era o cenário. E vamos trazer o desenho para cá. Ah, mas você não vai mais passar a caneta preta? Vou precisar passar a caneta preta. Em algum momento eu vou precisar de novo voltar fazendo o fechamento do desenho. Tá? Pronto. E aí a gente faz a parte final.
Pronto. Vamos. Como eu vou precisar voltar no papel, eu necessariamente preciso utilizar algumas cores. Porque senão eu não vou conseguir fechar o desenho do jeito que eu queria. Para algumas você vai precisar do amarelo para cobrir o roxo, no meu caso. Em outros você não vai precisar. Mas por quê? Porque a cor já está lá. Então, como eu quero dar profundidade aqui, eu vou aproveitar para fazer. Aqui eu sei que é laranja porque eu queria o restinho do cabelo, né? E a gente vai fazendo o fechamento aqui. Como é que eu vou fazendo como é que eu vou fazer para escurecer? Nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, alguns fechamentos para poder começar a fazer o desenho. Eu não estou olhando para lá por nada não, tá, gente? É que aí tem mais cores de caneta para cá e eu vou olhando naturalmente para o outro lado ali para tentar pegar algumas cores e já ir fazendo o final da história. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Vou puxar aqui mais um estojinho para cá, a gente puxa mais umas canetinhas e vai trabalhando. Sei que é muita caneta, mas enfim, a gente trabalha aqui. Pronto, obrigado. Para começar a fazer o final. O que eu gosto de fazer depois de aplicar é utilizar alguma coisa que eu ganhe tempo para fazer. Então, ele tem bastante luz e sombra. Eu vou aproveitar um pouco dessa luz e sombra para jogar e ganhar tempo aqui. Pronto. Aqui também tem a ver com a história de manter o desenho pronto. Em algum momento eu vou pegar mais alguma cor aqui, não se assustem, tá? Voltando, vamos lá. Vamos aos fechamentos. Agora a gente vai escurecendo. E aqui eu vou dar um pouquinho mais agora da carinha para eu poder fazer a caricatura, terminar. E aí, junto com o terminar, significa o quê? Significa que eu também vou colocar o acabamento um pouquinho mais detalhado daquilo que eu estava fazendo e entrar com outras cores para poder secar. Quando a gente vai passando a tinta, depois da marcação, é natural que você perca um pouquinho da cor, do preto ali, do contorno. Eu usei o preto como parâmetro aqui porque eu queria um desenho mesmo, eu queria um lado bem caricato, não queria algo diferente. Então, vale a pena eu puxar aqui. Aí eu tenho os limites que eu vou trabalhar aqui e eu tenho também aqui, ó. Eu preciso colocar limite em algumas partes do desenho que eu naturalmente não coloquei, mas agora, para fechar, eu preciso colocar. Senão aí o desenho vai ficar com a técnica meio que aberta. Falar, Fernando, lembra que você falou no começo lá que era para você tomar cuidado com o desenho? Olha aí, ó, a marca. Então, sujei a mão e aí acabei batendo lá. Então, isso acaba acontecendo, tá? Então, é um ponto de cuidado. Ali eu vou passar tinta, então eu não vou me preocupar tanto com isso agora. Tenho aqui, ó, uma boa parte do desenho já encomendada, encaminhada. Aí, o que eu vou fazer? Tratar de escurecer algumas partes para dar luz e sombra daquilo que eu preciso. Então, aqui eu preciso, aqui eu preciso. Depois a gente vai voltando para acabar o desenho em si. E aí a gente vai voltar também com o bigode.
Mas você não está usando outras cores. Eu vou usar branco, inclusive, para a gente poder finalizar essa parte aqui e partir para alguma outra. Aí a gente faz o final da história, que a gente tem várias oportunidades de utilizar cores. Ah, mas dá para brincar com as cores? Dá. Eu não estou fazendo um desenho que seja idêntico. Então, e como é sempre uma criação vem da nossa cabeça, então, poxa, mais do que justo a gente passar e fazer conforme a ideia inicial. Pronto. Temos uma boa parte encaminhada. E o fundo? Poxa, vamos fazer o fundo. O fundo ele está bem sobrecarregado lá. Então vamos usar umas canetas mais pesadinhas e a gente vai trabalhando um pouquinho do fundo. O fundo tem esse, tem o laranja. Então vamos trabalhar as cores daquilo que a gente pode fazer. Como são várias cores escuras, a gente pode Ah, mas dá para errar? Dá. Dá sempre para errar e começar de novo. Durante muito tempo eu trocava pedaços do desenho e por erros de acabamento. Às vezes não era nem tanto pelo desenho em si. Ou o desenho não agrada no meio do caminho e quer fazer de outro jeito. Né? Então sempre dá para a gente trabalhar de uma forma bem distinta aquilo que a gente está fazendo. Então dá para alterar o desenho. Ah, não gostei tanto da hora que você fez a barba, não gostei muito da outra parte. Sem problema, você sempre pode, de alguma maneira, trabalhar esse fechamento, né, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, que te agrade. Né? Eu acho que a ideia do desenho não é só a parte do o que as pessoas vão gostar, mas também do lazer, da hora que você se dedica ali para fazer algo para você. Tem gente que gosta, eu adoro sempre desenhar, sempre que eu posso eu faço, gosto de fazer inclusive com os meus filhos e tudo. Então, nem sempre ali você vai precisar submeter ali a uma auditoria de desenhos e tudo mais. Né? Então, poxa, fez, tá legal? Tá, vamos tentar mais uma última cor aqui. Tem umas cores que eles usam, que ela é mais brilhante, a gente vai usar branco também. Mas a ideia é passar um pouquinho do que é aquela experiência ali, do que é o que você pode fazer. Então não necessariamente você precisa não desenhar, porque o papel já é colorido. Você pode jogar cor em cima de cor, e essa cor vai aparecer também, né? Se você tivesse lápis de cor, também daria para fazer. Né? Eu não trouxe para a oficina de hoje o lápis de cor, mas é possível fazer também com lápis de cor, com pastel, com lápis aquarelável. A criação ela é livre. Eu acho que a gente não precisa ter um limite para isso, não. A ideia aqui é construir uma ilustração do zero e fazer com que seja um momento divertido para vocês. Então, mas você usa muito branco? Eu adoro usar o branco depois. Eu não sei por que eu gosto, mas eu gosto muito de usar. Sempre acho que fica legal. Porque aí eu dou o acabamento, o último acabamento, já privilegiando as cores que eu preciso, mas já fechando o desenho como um todo. Então, vou tentar uma última aqui, para a gente encerrar. Como a gente tem muito detalhe, sempre vai ter coisa para fazer. Então eu vou tentar matar os detalhezinhos aqui. Ah, mas o papel pulou. Poxa, pulou mesmo. Ele vai começar a levantar. Depois, a hora que secar, ele melhora, né? Ele não vai ficar dessa maneira. Ele vai voltar ao normal. Mas aqui a gente tem uma
uma bela ideia do que a gente pode construir no meio do caminho. Então, ó, em pouco mais, sei lá, de 40 minutos, talvez, a gente consegue tirar um desenho do zero, né, algo que você vai ter cores diferentes, e dá para fazer uma caricatura, dá para fazer um desenho, dá para fazer uma ilustração, dá para fazer algo que seja diferente aí e fuja da nossa rotina do dia a dia. Então, você sabe que existem desenhos que a gente ensina a parar para não estragar, né? Então, às vezes acontece. Fecha o desenho aqui, pronto. Mais rapidinho, mas a ideia principal é o quê? Passar para vocês como a gente pode fazer um desenho, né, uma ilustração, ou tirar uma ideia da cabeça, fazer desde uma caricatura, uma ilustração, usando cores diferentes, né? Você pode compor isso com as cores que vocês quiserem, da maneira com a qual vocês quiserem. A ideia sempre é a gente se divertir com isso. Deixa eu aproveitar e assinar. Pronto. Aqui, ó. Não deixem de tentar e depois marcar Post-it Brasil também lá e se divertir. Eu acho que o ponto principal do negócio é a gente quebrar os paradigmas de que ninguém sabe desenhar, né? Todo mundo sabe desenhar pelo menos um pouquinho e o segredo do negócio é você poder fazer um desenho que te agrade, passar um momento legal e divertido, né? E para isso, acho que as cores ajudam bastante no dia a dia para você poder fazer um desenho que seja com uma cara mais alegre e tudo, e não começando só com o papel branco, sempre como a gente aprende, né? Eu, pelo menos, aprendi na escola que era cartolina branca, né? E o dia legal era quando você tinha alguma coisa colorida, né? O famoso color set. Hoje a gente tem muita opção, então utilizar essas opções eu acho que fazem parte também e pode dar uma cara diferente aí na sua história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem o desenho durante a oficina, não esquece de marcar lá Post-it Brasil e compartilhar com a gente os desenhos que vocês fizeram, tá bom? Obrigado!